Salve família vascaína, torcida vascaína de todo o Brasil, de todo mundo, beleza? Mais um vídeo Marcão Templário no canal para falar do Vasco, sempre do Vascão, hein? Hoje vamos comentar aí essa vitória do Vasco sobre o Fluminense, fundamental, né? Fundamental para a nossa permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. A gente já vinha falando isso nos últimos vídeos. E também vamos falar sobre o fundo de investimento do Vasco. Você lembra daquele fundo que foi apresentado pelo Júlio Brandt lá no Conselho Deliberativo? Pois é, vamos comentar sobre isso. Cadê o fundo, Campelo? Mas antes de mais nada, por favor, quem não está inscrito, se inscreva no canal, deixa o like no vídeo, ajuda o canal do Marcão Templário a se desenvolver cada vez mais. Antes da gente entrar no assunto principal do vídeo, que é a vitória do Vasco sobre o Fluminense, vamos fazer aqui um comentário sobre o fundo de investimento imobiliário apresentado pelo Júlio Brandt, né, da Chapa Sempre Vasco, no Conselho Deliberativo do Vasco em setembro de 2018. Infelizmente, tá, eu não vi mais notícias sobre esse fundo. Eu gostaria muito que os inscritos no canal viessem a comentar aí se tem notícias desse fundo, porque de lá para cá foi uma guerra com relação a um empréstimo de 31 milhões de reais, né, que o Campelo não conseguia, por causa das liminares, que ele era presidente interino, ele não era o presidente definitivo, porque as eleições estavam canceladas, enfim. O Vasco passou por mais essa crise política e ninguém fala mais nada do fundo de investimento. Parece que os políticos vascaínos, aí eu coloco até o próprio Júlio Brandt na jogada, né? Não só o Campelo, não só o Roberto Monteiro, não só o senhor Eurico Miranda e por aí vai, mas parece que os políticos vascaínos começam a ficar brigando pelo poder, né? E deixam o Vasco do lado. O Vasco precisa de muito dinheiro. Eu me recordo que na apresentação feita no Conselho Deliberativo, o Alexandre Campelo falou que iria solicitar uma apresentação para a diretoria administrativa do Vasco, representada pelo Campelo, né, desse fundo. E eu me recordo também que esse fundo, fazendo essa carta de apresentação de intenção de investimento no Vasco, que iria girar em torno de 80 a 100 milhões de reais, aporte inicial. Após essa apresentação, o Vasco, representado por Campelo, deveria apresentar um projeto para esse fundo. E esse fundo teria de 60 a 120 dias para aprovar esse projeto e aí sim aportar o dinheiro. Já estamos em novembro, 2019 está aí, o Vasco precisa de investidores. O Vasco precisa de patrocínio. Eu deixei para falar sobre esse assunto no momento melhor, no momento que o Vasco vem de vitória no Campeonato Brasileiro, né? Porque senão a gente iria embolar os assuntos. O foco principal, é claro, é se salvar de mais um rebaixamento do Vasco, né? Mas eu agora aproveito essa oportunidade dessa vitória para falar de cadê o fundo. O Vasco vai entrar em 2019 e a gente não quer, nós torcedores do Vasco, sofrermos igual a gente está sofrendo esse ano. A gente precisa de patrocínio, a gente precisa de investidores. Cadê esse fundo? Fica aí a pergunta, né, para os políticos vascaínos. Se possível, nós, inscritos aqui no canal, se pudermos começar a divulgar nas nossas redes sociais, cadê o fundo de investimento, para ver se isso chega até essa turma do Vasco e eles se manifestam de forma positiva em prol do nosso Vasco da Gama. Precisamos de dinheiro. Trabalha, Campelo, trabalha! O jogo do Vasco com o Fluminense, eu não gostei do Vasco, da atuação do Vasco da Gama, né? Eu acho que o principal dessa partida foram os 3 pontos, né? Era fundamental para o Vasco. O Vasco tem uma reta final de Campeonato Brasileiro, com alguns jogos em São Januário, isso é fato, mas todos jogos muito difíceis, tanto fora de casa quanto em casa, né? Grêmio, Corinthians, o Ceará lutando para sobreviver na Série A, fora de casa, Palmeiras, São Paulo e Atlético Paranaense em casa. Então são jogos difíceis, né? E o Vasco precisava muito sim vencer o Fluminense, o cansado Fluminense, né? Mas infelizmente no primeiro tempo jogamos muito mal. O Valentim comemorou estar repetindo uma escalação. Isso é importante para um técnico de futebol, né? Começar a ter uma equipe base, para essa equipe ir ganhando entrosamento, encorpando mais, e aí ele aos poucos mexendo na equipe. Ok, Valentim, ok. Mas manter o Fabrício como titular é loucura, Valentim. É loucura.
Primeiro tempo o cara não marcou ninguém, não armou nenhuma jogada, não deu velocidade, ele não fez nada. O Vasco praticamente jogou com um jogador a menos no meio do campo, ou um jogador a menos na sua equipe. E o Fluminense esteve sim melhor e poderia ter feito 1 a 0. Se o Fluminense faz 1 a 0 ali, poderia ter complicado muito a vida do Vasco, né? Com a saída do Fabrício no segundo tempo e a entrada do Thiago Galhardo, logo na sequência veio o pênalti, né? Numa jogada do Thiago Galhardo, inclusive, o Vasco fez 1 a 0 e as coisas melhoraram. Aí o Vasco recuou, quis jogar no contra-ataque. Enfim, não fizemos uma grande partida, mas tiramos uma grande lição nessa vitória vascaína, né? Que o Fabrício não pode mais ser titular. Vou além. O volante, cria da nossa base, Andrei, há muitos meses atrás eu havia informado, antes dele entrar naquela boa fase dos gols bonitos de fora da área e tal, eu havia informado que esse jogador não estava vingando no futebol. Ele voltou a jogar muito mal. Ele, apesar de ser jovem, é muito lento, marca mal, se arrisca muito. Ontem, na partida contra o Fluminense, ele tentou diversas vezes, contra o Internacional também, fazer uns dribles arriscados demais, né? Então eu sacaria o Andrei também, tá? Para esse jogo já contra o Grêmio. Eu já colocaria o Thiago Galhardo no lugar do Fabrício e tiraria também o Andrei e botava o Raul. O Raul estava muito bem quando se machucou, está voltando aí aos poucos, né? Entrou no segundo tempo contra o Inter, entrou agora contra o Fluminense. Eu acho que está na hora também do Raul entrar, tá? Se por acaso, Valentim, você está entendendo que o Thiago Galhardo é jogador de segundo tempo, coloca o Giovanni Augusto, ou até mesmo coloca 3 volantes, porque afinal de contas, com 3 volantes, pelo menos o volante vai marcar, né? O Fabrício nem isso faz. Fica aí a dica, eu acho que a gente tem que mexer nessas duas posições para jogar contra o Grêmio fora de casa. Vai ser um jogo extremamente difícil. Eu sinceramente acho que o Vasco não vai conseguir pontuar, né? Teoricamente o Grêmio agora vem com tudo aí no Campeonato Brasileiro, venceu o Atlético fora de casa, o Atlético Mineiro, já focando em fazer uma grande campanha nessa reta final para poder ter benefícios na Libertadores 2019. Então acho que vai ser muito difícil para o Vasco, mas também não estava contando desde o início, quando eu fiz as minhas estatísticas, né, que o Vasco viesse a pontuar contra o Grêmio. Eu aposto mais mesmo agora são nos jogos em São Januário e nesse jogo contra o Fluminense. Então deu certo. A equipe não jogou bem, mas o importante é que vieram os 3 pontos, ok? Então, forte abraço, pessoal. A gente vai continuar acompanhando o Vasco e qualquer coisa a gente está de volta aqui. Valeu!